Fala galera! Estou aqui com uma entrevista muito especial com João Pedro, atleta paralímpico de natação. Muito obrigado, João Pedro, de você compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória, que eu acho que é tão importante para motivar outras pessoas. E para começar, como que o esporte, quer dizer, surgiu na sua vida? Primeiramente, muito obrigado por estar me dando essa oportunidade de dar uma entrevista. O esporte começou pelo fato de eu ter nascido com uma certa deficiência, que foi, não digamos, o nome é amputação do membro da mão. Eu nasci sem a mão esquerda e quando eu nasci, meu pai ele sempre buscou o esporte para eu conseguir me adaptar. Então eu fazia judô, fazia um monte de esporte. E tinha uma época, eu fazia judô, e o meu técnico de judô, ele era da seleção paralímpica. E eu gostava até bastante do judô, e eu fazia, numa época, judô e natação, fazia sempre os dois esportes. E o judô, a gente descobriu que o judô não teria como eu chegar num esporte, porque só existe o judô para cegos. Então eu larguei o judô e eu também gostava muito da natação. Aí eu fui direto para natação, larguei o judô e fui direto para natação, porque quando você quer buscar um esporte, você tem que focar nele, entendeu? Você tem que se determinar a crescer no esporte. Se você tiver dois esportes, você vai estar entre dois mundos, às vezes trabalhar músculos diferentes, outros tipos de treinamento. Isso é que me levou a chegar na natação. E como que você teve uma superação de obstáculos, quebra de barreiras referente à deficiência? Como que foi referente a essa questão de superação, de preconceito das pessoas? Como que você falou, eu vou dar de cara para a sociedade, eu vou enfrentar, eu vou superar o que eu sou? Como que foi isso diante as pessoas, diante ao social, diante ao profissional também, né? Como que foi isso, essa relação sua? Uma época na escola, eu sofria bullying, né? Mas não era um bullying, assim. Mas eu sempre, quando chegava em casa, eu falava, eu ia treinar forte. Na época eu nem treinava com o meu técnico, né, que é o Rogério, ou Mexerica, né, que é como ele é mais conhecido. Eu sempre falava, eu treinava na época em um outro clube. E eu sempre falava que eu ia treinar mais forte, né, porque eu usava isso daí meio que pra esquecer, né. Porque eu sofria na escola, estudava e chegava em casa, eu ficava de boa. E eu sempre usava o esporte pra tentar esquecer e descontar minha raiva no esporte. Aí eu mudei de escola, parei de sofrer bullying, troquei de técnico, aí agora eu comecei a treinar com o Rogério. Eu nunca tive problemas porque eu comecei no esporte convencional. Nunca entrei no Paralímpico ano retrasado e eu tô começando agora, né, no Paralímpico. Eu era do convencional, então a minha base, ela é diferente. O pessoal do convencional, eu tinha respeito por ser, tipo, por exemplo, às vezes o único deficiente em uma competição. Eu era, por exemplo, o único deficiente. E aí os caras acabavam me respeitando, então não tinha muito disso, porque eu ganhava o respeito na água e não no... Às vezes nem precisava falar, mas eles me respeitavam pelo que eu fazia, entendeu? Por às vezes ser o único deficiente só ali. Só o ato de estar ali, nem de estar nadando bem ou estar nadando mal, só o ato de estar ali eles me respeitavam por isso. O que a água representa para você? É tipo a segunda casa, né? Minha mãe sempre fala, é saudável. Assim, o esporte de alto rendimento não é saudável, né? Porque você está sempre quebrando barreiras e chegando no seu limite. Então, isso acaba não sendo saudável, né? Porque você desgasta músculo, desgasta o seu corpo. Mas o prazer de você estar treinando e acabar o treino, você sentir às vezes aquela... É tipo uma falta de ar, assim, mas é bom, sabe? É gostosinho de você sair do treino e sentir essa faltinha de ar, assim. Às vezes você tá no meio do treino, você tá quase querendo desistir da série e você continuar, e aí quando você chega numa competição e abaixa seus tempos, é a melhor coisa do mundo. Porque você fala assim, nossa, o treino que eu fiz, você sempre quando acaba o treino você fala que você podia ir mais forte, mas quando você tá no meio da série você não consegue, claro. Mas quando você vai lá na competição, às vezes pega uma medalha, às vezes nem é o caso, às vezes só de abaixar o tempo, já é uma superação, né? Não deixa de ser uma superação. Me conta um pouco dessa experiência
do Panjuvenil na sua vida, dessa conquista que você teve da prata, do bronze, e o que te representou isso? E como eu falei um pouco antes, eu estava sem técnico no início do ano passado e o Parapan era em março, então a gente correu muito atrás de um técnico. E eu pro Parapan não estava treinando aqui, inclusive ele foi aqui em São Paulo, né? Eu pro Parapan não estava treinando aqui, eu estava treinando lá no IP e eu estava treinando com o Rogério. E como eu estava sem técnico, a gente entramos na primeira semana e já começamos a treinar forte, a gente não sabia o que eu ia nadar no Parapan. Nós treinamos para todas as provas, no final acabei nadando todas as provas, né? E o mais incrível foi quando eu peguei minha primeira medalha, que foi de 100 metros livre, né? Eu lembro, até no dia eu nadei para 1,6 alguma coisa. Eu não lembro o que era, mas era 1,6. Eu no ano retrasado, eu não nadava, que foi ano passado, ano retrasado eu não nadava, eu acho que para baixo de 1,9, 1,8. Eu já caí para 1,6. Foi incrível aquele momento. E o maior incrível foi tentar segurar o choro. Eu consegui segurar o choro no pódio, mas foi uma sensação totalmente diferente. E eu lembro até de um garoto mexicano, porque eu fui um dos primeiros a ganhar medalha, porque o 100 livre era uma das primeiras provas. E a premiação masculina foi antes da feminina. Porque eu acho que aconteceu alguma coisa que eles ainda estavam revendo. E a premiação masculina, eu acho que eu fui o segundo a ser premiado na competição da parte de natação. E um garoto mexicano, pequenininho, veio até falar comigo, né? Aí eu lembro que eu coloquei a medalha nele, ele pediu pra tirar uma foto comigo, eu coloquei a medalha nele. Pô, ele ficou muito emocionado. Foi, tipo, o que acabou, assim, tipo, me satisfez o Parapan, tipo, ver alguém emocionado, sabe? E para finalizar, vamos fazer um show bullying para as pessoas. Eu acho que é super bacana. A gente tá motivando as pessoas que não tá com nada o preconceito, não tá com nada o preconceito. Vamos fazer show bullying, show preconceito. Viva você. Traga para você aquilo que é de melhor. Olha a superação do João Pedro. O quanto ele superou e está superando a cada dia. E parabéns novamente. E obrigado por essa entrevista maravilhosa. Muito obrigado pela oportunidade. Ter um papo aí com o pessoal, às vezes ajudar alguém que esteja numa depressão ou em algum lugar. Ou alguém que queira começar no esporte. Muito obrigado. Valeu aí. E aí, curtiu o vídeo de hoje emocionante? Se inscreva, compartilhe e ative o sininho. Valeu aí, pessoal!